Paulo. Boa noite, meus queridos. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês nesse momento de festa, participar num dia dessa semana em que esta igreja comemora o seu centenário. Centenário de bênçãos, centenário de conquistas, pela graça de Deus. É um privilégio rever amigos, receber uma oração como essa de dedicação, um privilégio conhecer novas pessoas que pertencem hoje a essa comunidade. A você que nos vê e nos ouve no conforto da sua casa, Deus o abençoe também e que o seu espírito, o Espírito Divino o alcance onde quer que você esteja. Eu gostaria, meus queridos, nos minutos que temos, reviver uma história vivida pelo nosso grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Uma história que você conhece, que todos nós conhecemos sobejamente, mas uma história que sempre se destaca em lições preciosas, da maneira como o nosso Senhor Jesus Cristo ganhava as pessoas pela sua graça. Se você abrir a sua Bíblia, faça-o, por favor. Evangelho de João, capítulo 4. Nós encontramos aí uma história de uma senhora que ficou conhecida na história da igreja cristã como a mulher samaritana. Você já ouviu dessa história muitas vezes, mas você pode passar por um texto bíblico, qualquer um deles, 200 vezes, e na próxima ainda há lições novas a serem extraídas. Veja o verso 4. São João capítulo 4, versículo 4, Jesus decidiu fazer uma viagem do sul para o norte, na Palestina, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Se você der uma olhadinha no mapa de Israel, ou se você já foi lá ao vivo, você vai perceber que de norte a sul, Israel está basicamente dividido em 3 regiões. Ao sul, a Judeia, uma região montanhosa. No meio, Samaria. E acima, Galileia. Alta, baixa Galileia, região linda, mais fértil. O Jordão fecha essa faixa de terra. De um lado, o mar Mediterrâneo, de outro, o Rio Jordão. Para você, ou o peregrino da época de Jesus, fazer uma viagem do sul, Judeia, para o norte, Galileia, havia algumas opções de caminho. Um deles, feito normalmente pelos judeus, era que, ao invés de viajar diretamente do sul para o norte, ou vice-versa, eles viajavam para o leste. Atravessavam o Rio Jordão, aí sim, no território da Jordânia hoje, eles subiam, lá em cima atravessavam o Jordão de novo e chegavam na Galileia. Por quê? Para evitar a faixa territorial central que é a Samaria. Judeu fazia essa volta enorme, só para não passar em Samaria, não encontrar samaritano. Agora o texto de São João diz que Jesus vai fazer essa viagem com os seus discípulos e era-lhe necessário. É uma expressão grega que diz é imprescindível, é preciso, é necessário, eu tenho que passar lá. E aí começam a viagem. Em torno do meio-dia, Jesus chega na terra de Sicar, Samaria. Siquém do Velho Testamento. Nablus atual.
um território palestino complicado hoje na Cisjordânia. Nablus é uma cidade que de vez em quando aparece aí nos noticiários. Então Jesus chegou ali, Sicar, junto ao poço de Jacó. De um lado o Monte Gerizim, do outro lado o Monte Ebal. Entre eles um vale de mais ou menos 1 quilômetro, e Jesus se assenta junto ao poço de Jacó, a quase 1 quilômetro também do centro da aldeia chamada Sicar. E ele fica ali. Agora, queridos, essa história que você já conhece, vamos extrair lições do que aconteceu ali. Sabem, Samaria, as mulheres de Samaria e de qualquer lugar dos tempos bíblicos tinham a árdua tarefa de buscar água para as necessidades da casa. Era trabalho de mulher. E elas tinham que fazer essa caminhada de quase 1 quilômetro até o poço. Elas iam bem cedinho de manhã. Era mais fresco, temperatura mais amena. E assim, chegavam junto ao poço, um poço que está lá até hoje, uma água gostosa, num deserto de calor causticante. Então, o poço tem quase 40 metros até a água. E lá está um sarrilho com uma corda enrolada, na ponta um balde amarrado. A pessoa soltava a corda, a manivela e descia o balde lá embaixo. Você sente quando o balde cai na água. Ele se enche de água e aí você tem que fazer força. A corda vai se enrolando e o balde cheio de água vem subindo. Trabalho de mulher. Aí ela despejava a água no cântaro, que aguardava ali no cantinho do poço, equilibrava na cabeça e desfilava mais ou menos assim como a elegância da Gisele Bündchen. E levava até em casa, sem derramar uma gota. É uma habilidade tremenda. Naquele dia chegou uma mulher, só que essa não ia de manhã com as outras. Ela ia por volta do meio-dia. Porque essa mulher não gostava de fofoca, do comentário das outras. Aliás, ela própria era o motivo das fofocas. Então ela ia por volta do meio-dia, quando sabia que não havia ninguém ali junto ao poço. Por volta do meio-dia, então, chega aquela mulher. Faz o seu ritual para extrair a água do poço. E quando despeja no cântaro e se prepara para equilibrá-lo na cabeça, um estranho que estava sentado ali dirige-se a ela. Sabe, Jesus é também o Salvador dos odiados samaritanos. Jesus não veio para elites, para qualquer pessoa ele veio. E os odiados samaritanos eram também o propósito da graça divina. E Deus sempre trabalha em parceria com seus missionários. Eu gostaria que você entendesse isso desde o início dessa história. Você percebe por que Jesus não foi diretamente ao centro da cidade? Todos nós, se formos fazer um esforço missionário, a gente vai procurar o melhor lugar possível no centro da cidade. Jesus nem entrou na cidade. Ele está buscando a parceria de uma missionária para trazer o povo até ele. Primeiro ele vai então preparar a missionária para que esta tenha a alegria de trazer os vizinhos até Jesus. E Jesus então
altamente habilidoso como psicólogo também, ele começa o processo de conquistar a simpatia e a alma daquela mulher. Ele usa uma bela estratégia psicológica que apela para os seguintes itens. Primeiro, a solidariedade. Dá-me de beber. Quem nega um copo de água? Segundo, a curiosidade. Ele sabia que as mulheres são curiosas por natureza. E ele diz: se você conhecesse o dom de Deus, olha o que eu estou te propondo. Terceiro, o desejo de descanso, comodismo e satisfação. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vocês percebem? Os itens psicológicos e finalmente a consciência. Vai, chama o teu marido. Veja que Jesus se dirige a cada fase da personalidade para alcançar o propósito de salvar aquela senhora. É pedagogia divina, meus queridos. Pedagogia divina. E em suas perguntas e respostas, o que a mulher está realmente fazendo? No diálogo com Jesus Cristo, ela está tentando ao máximo não ser salva. Esse é o problema do ser humano. Jesus oferece a graça e o ser humano não quer ser salvo. Essa mulher fez de tudo para não ser salva. Sabem, queridos, a samaritana se opõe aos esforços de Cristo. Mas as guaritas da oposição vão caindo uma a uma, até que a graça prevalece e alcança a vitória. Isso é maravilhoso. A vitória da graça sobre o pecado. Isso precisa acontecer com cada um de nós. Vejamos quais são os pontos principais da abordagem de Jesus Cristo. Diante do pedido por um pouco de água para beber, você percebeu o espanto e a reação da mulher? Como você, judeu? Aí é que ela olhou, se fixou naquela pessoa e pelos traços, pela compleição física, você é judeu, fique na sua. Como é que você ousa se dirigir a mim? Olha para mim, sou mulher samaritana. Judeu. Queridos, a mulher reagiu, a mulher se espantou. Então Jesus apela para a curiosidade. E ele diz assim: se você tem que vir aqui todo dia buscar essa água, mas se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que fala com você, as coisas se inverteriam. Você é que me pediria, e eu lhe daria água viva. Aí a mulher ficou curiosa. Quer dizer, você realmente não conhece o que eu desejo oferecer a você, e nem sabe quem sou eu. É isso que Jesus está dizendo para ela, de maneira sábia. A mulher então não entende a colocação de Jesus. Dê uma olhadinha no verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? Sabem, a mulher permanece na esfera física. Essa é uma característica do Evangelho de João. O Evangelho de João quase sempre deixa o interlocutor de Jesus Cristo numa situação vexatória, vamos dizer. Porque Jesus está falando de uma água viva, espiritual, que é a graça. E a mulher está pensando em H2O. Senhor, o poço é fundo, como é que o senhor tira? Quando Jesus conversou com Nicodemos no capítulo anterior, ele disse: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Voltar ao ventre da mãe? É possível? Aí Jesus tem que explicar. Eu não estou falando de obstetrícia.
Eu não estou falando de maternidade, eu estou falando de um nascimento espiritual. Aqui é água, e a água é graça. E a mulher está pensando na água física, no elemento H2O. Então, queridos, a mulher em seu entendimento permanece no nível físico. Eu não quero vir aqui todos os dias para buscar essa água, dá-me da sua. Agora Jesus deixa cair a bomba. E qual foi a bomba? Olha, senhora, está muito boa essa conversa nossa. É um prazer para mim conversar com a senhora, mas não está bem. Nós dois sozinhos aqui em público. Você já falou para mim que é uma mulher samaritana e eu não posso conversar com você. Então faz o seguinte, vai em casa, chama o seu marido e volte aqui os dois. Ah, meus irmãos, agora acontece uma reação intempestiva daquela mulher. Sabem, não tenho marido. Ninguém gosta de ser abordado na sua intimidade. Principalmente se essa intimidade esconde irregularidades. Então aquela mulher partiu para uma resposta abrupta, reação automática e imediata. E é interessante, se você acompanhar a história direitinho, lendo com cuidado, você vai observar que a mulher falava demais nos diálogos anteriores, agora ela se cala. É interessante contar o número das palavras nas várias respostas que a mulher dava a Jesus Cristo. No texto grego está assim, no verso 9: como você, judeu, se dirige a mim que sou mulher samaritana? No grego, 11 palavras. No verso 15, ela diz assim: Senhor, você não tem com que tirar, o poço é fundo, mas dá-me dessa água. 13 palavras. Aliás, no verso 15 é: Senhor, dá-me dessa água. 13 palavras. Nos versos 11 e 12, você não tem com que tirar a água, o poço é fundo, será que o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? 42 palavras. Vocês estão vendo? 11, 13, 42. Mas no verso 17 é assunto pessoal, íntimo. 3 palavrinhas, não tem marido. É solteira, é viúva, ela sabe muito bem a sua verdadeira situação e não quer papo sobre isso. Não tem marido, mas ela está mais uma vez se colocando em guarda, não quer se expor, está se protegendo como pode, não está ainda pronta para uma confissão aberta. O que ela está fazendo? Tentando não ser salva. Porque, meus queridos, não é possível ser salvo pela graça de Deus se não encararmos as nossas questões pessoais íntimas complicadas. Mas Jesus não desiste. Ele ainda arranja um jeito de elogiar a mulher. Ela que está simplesmente vivendo com um homem, ela não tem marido, tem um amante. Mas o mestre ainda acha uma maneira de elogiar. Dá uma olhadinha nos versos 17 e 18. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus elogiou a senhora. A senhora é extremamente honesta. A senhora é correta na sua afirmação. A senhora não nega a sua vida complicada. A senhora fala a verdade. O que a senhora tem em casa não é seu marido. Porque você já teve 5 e o atual não é seu. Com essa frase, Jesus desvenda a vida passada e a vida presente da mulher. E ao expor o seu pecado, Jesus prepara o coração dela para conhecer e receber o dom de Deus.
que ele chamou de água viva. Graça, salvação. Nada mais é, meus irmãos, do que isso. Água viva, graça salvadora. E ao revelar a sua vida imoral, passado e presente, Jesus mostra o caráter do doador dessa graça, a graça que salva, o único que pode mexer nessas coisas, porque ele entra na sua vida íntima para salvá-lo e para corrigi-lo. Aí a mulher baixou a cabeça e disse: Senhor, vejo que és profeta. Como é que começou esse diálogo? Como é que você, judeuzinho, se dirige a mim, sou mulher samaritana? Senhor, vejo que és profeta. O Senhor sabe da minha vida, o Senhor nunca me viu, o Senhor não me conhece, e agora o Senhor está falando de itens muito pessoais da minha vida. Portanto, vejo que és profeta. E ao chamá-lo de profeta, aquele que lê os segredos, a mulher admite sua culpa. Admite. E aí a graça começa a agir. Isso foi um enorme choque para ela. E é para nós também. Um estranho faz um resumo preciso, um esboço muito preciso da sua má conduta. E a mulher fica perplexa. Ainda assim, tenta mais uma saída. Mais uma saída. Vamos desviar o assunto de novo. Senhor, vamos falar de doutrina. Os nossos pais diziam que adorar nesse monte é o correto. Falar de coisas pessoais. É muito mais fácil falar do governo, não é? É muito mais fácil falar da dona Dilma, do fulano, do Temer, que está lá na capa da Veja essa semana. Mas de assuntos pessoais. Vamos falar da seleção brasileira que vai jogar daqui a pouco. Isso é gostoso, a gente fala, externa a opinião, discute. O trabalho mais fácil, eu acho que o pastor Paulo vai concordar comigo. O trabalho mais fácil do pastor é esse que eu estou fazendo aqui agora. Falar para um auditório educado, com uma câmera ali, indo para o ar. Essa é a parte glamourosa. Agora, a parte difícil é ir lá, na intimidade do transgressor, e dizer para ele: o irmão precisa tratar melhor a sua esposa. A senhora precisa vestir-se de maneira mais correta e cristã. Essa é a parte difícil. Olho no olho, lá na sala do nosso querido irmão. Irmão, o senhor tem sido relapso na devolução dos seus dízimos, na guarda do sábado. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Essa é a parte difícil, mas é a parte para a qual Deus precisa dos seus missionários de maneira muito especial. Assuntos íntimos incomodam. Aí a mulher: onde é que nós vamos adorar, Senhor? Vamos falar de teologia, vamos falar de doutrinas, muito mais fácil. E aí tá bom, Jesus dá uma aula sobre teologia da adoração. Eu vou dizer para você, senhora, o tempo vai chegar em que nem aqui no Monte Gerizim, onde os samaritanos tinham o templo deles, porque não podiam ir em Jerusalém, nem aqui no Gerizim, nem lá em Jerusalém, é o lugar de adoração. O meu Pai procura por verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Uma aula de teologia. Sabem, queridos, agora Jesus, depois dessa aula, faz a mais explícita e grandiosa das afirmações, das declarações sobre si mesmo. Jesus não falou para ninguém o que falou para essa mulher.
Jesus não falou para nenhum poderoso governador romano, representante de Roma, debaixo de chicote. O que ele falou para essa simples mulher de comportamento complicado. Verso 26. A mulher diz assim, veja o 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Explícito, claro. Você está falando de Messias, mulher, que você aprendeu no Pentateuco samaritano? Aqui está ele, diante de você. Eu estou conversando com você, eu sou o Messias que você espera vir para lhe ensinar todas as coisas. Jesus não falou isso para Herodes, debaixo de pressão, para Pilatos, debaixo de chicote. Jesus não falou isso para nenhum fariseu, mas para essa mulher simples, sincera, de vida complicada. Ele se declarou: sou eu que estou falando com você. A mulher agora, nesse ponto, queridos, deixa o cântaro e volta correndo para a cidade. A partir de agora é outra mulher, porque a graça a alcançou. Uma missionária. Entenderam por que Jesus não foi ao centro da cidade? Para fazer a parceria missionária com essa senhora. Essa mulher que roubava o marido das outras. Teve uma força e um poder tão extraordinários que ela conseguiu arrastar a população inteira 1 quilômetro para fora da cidade para escutar o judeu. Mas, queridos, ela disse lá nos versos 29 e 30, dê uma olhadinha. 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Com que poder de persuasão essa mulher convenceu aqueles homens. Viram aqui? Vocês perceberam, meus irmãos? Como é que você, judeu, fala comigo? Sou mulher samaritana. Senhor, judeu, Senhor, vejo que és profeta. E agora, não será ele o Cristo? Falou tudo da minha vida. Judeu, profeta, Senhor, Cristo. Quero dizer a você que, especialmente nesses anos do século 21, existem muitas pessoas de alto nível intelectual que conhecem um Cristo histórico, um Jesus histórico, simplesmente. Um personagem histórico extraordinário, que foi capaz de dividir a história antes e depois dele. Conhecer isso é a mesma coisa que conhecer a biografia de Napoleão, de Alexandre o Grande, de Santos Dumont e de quem quer que seja. Você, meu querido, tem que adquirir, todos nós, um conhecimento crescente da pessoa de Jesus Cristo. É claro, foi um judeu extraordinário. Mas eu tenho que ir além disso. É claro, é um profeta. Jeremias também foi. Eu tenho que ir além disso. Daniel foi profeta. É o Senhor. Está começando a melhorar. É o Senhor da minha vida, é o Senhor do universo. Está legal. É o Cristo. Está vendo? Se o nosso conhecimento de Jesus Cristo, da pessoa dele, não for nesse crescendo, ao longo dos nossos anos de adventismo, você precisa fazer uma revisão séria na sua vida religiosa. Sabem, queridos, aquela mulher arrastou a aldeia toda aos pés de Jesus Cristo. Porque ela teve uma compreensão crescente que começou com um simples judeu que não podia falar com ela. As pessoas saíram das suas casas, saíram da cidade
foram até onde estava Jesus, quase 1 quilômetro de caminhada. Fizeram isso atendendo ao convite de uma mulher conhecida por todos como roubadora de maridos, imoral, conduta inconveniente, mas agora com uma força espiritual irresistível, porque a graça divina a havia alcançado. E agora o final da história, né? A partir do verso 39, vamos lá? Para encerrar a história, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da missionária, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente quem? O Salvador do mundo. Aí fecha o ciclo. Judeu, Senhor, profeta, Messias, Cristo, Salvador. Uma compreensão crescente, cada vez mais clara e ampla, do doador da graça que salva. Assim nós devemos crer na compreensão e aceitação dessa pessoa e a sua graça salvadora. Um garotinho queria muito ter um animalzinho de estimação. Mas moravam num apartamento bem pequeno e a mãe sempre dizia: filho, aqui não dá, falta espaço. Mudaram para uma casa maior. Tinham agora um quintalzinho. E um dia a mãe chamou o filho e disse: filho, você ainda quer aquele animalzinho? Sim, mamãe, eu quero. Agora temos espaço, podemos adquirir um. O que você quer? Ah, um cachorrinho. E foram lá numa loja de pet para escolher um cachorrinho. Foi um dia de festa para aquele menino. Chegaram na loja, o dono da loja bondosamente conduziu mãe e filho para um cômodo no interior da loja, onde estava um cercadinho, com uma cadela e uma ninhada. 7, 8 cachorrinhos. Os olhos do garotinho brilharam. E a mãe disse: filho, você pode escolher qualquer um que você quiser, a mamãe vai comprar para você. Enquanto isso, o dono dos animais mexeu ali, e os cachorrinhos saíram debaixo da mãe, apareceram, vieram andando rapidinho, quando de repente o garotinho viu um que estava lá atrás e que vinha se arrastando. Ele tinha um defeito congênito numa patinha traseira e, na verdade, ele só andava com 3 patinhas e arrastava a outra. E quando aquele cachorrinho veio bem mais raquítico, mais miudinho do que os outros, quando ele apareceu, os olhinhos do garoto se fixaram nele e não o deixaram mais. E a mãe balançou levemente o garoto e disse: filho, está na hora, escolhe aí o seu. Mãe, eu quero aquele. Qual? Aquele ali que é aleijadinho. Mas filho? Aí veio o dono da loja. Não, mas você não escolhe um desses aqui, muito mais desenvolvidos, vão ser cães maravilhosos. Aquele lá talvez até morra. Veja como ele está menorzinho, subnutrido e com esse defeito grave. Eu quero aquele. E argumentaram a mãe, o vendedor: eu quero aquele. E não teve jeito. O vendedor disse: filho, pode escolher qualquer um, o preço é o mesmo. Olha aquele pretinho, eu quero aquele. Tá bom. Então, eu vou pegar uma caixinha, vou colocar o filhotinho para você, mas pelo menos, diga para nós, diga para mim, por que você escolheu ele? O garotinho ergueu a barra da calça e mostrou uma perninha mecânica. E disse: eu também sou aleijadinho.
e eu vou me dar muito bem com o meu amiguinho de agora em diante. Não foi mais ou menos isso que Jesus fez por nós? Ele não se aleijou de alguma forma, abrindo mão da sua majestade no céu, dos atributos divinos, para viver numa terra miserável, poeirenta, desértica, cercado de críticos, perseguidores, maldosos, até finalmente ser crucificado. Não foi aleijar-se por nós? Isso é graça, meus queridos, para que nós sejamos eternos como Ele, restaurados à sua semelhança, que Ele se aleijou dessa forma. O que Ele espera de você hoje é só uma resposta. Não impeça a graça divina de alcançá-lo, de alcançar você. Você quer se levantar na presença de Deus, dizendo assim: Senhor, venha com a tua graça e transforme a minha vida. Quem quer se colocar de pé na presença de Deus nesse momento, Deus nos abençoe. Deus nos conceda a água viva da sua salvação. Senhor Deus nosso Pai, uma parte do teu povo se ergue diante de ti nesse momento, na certeza do oferecimento divino da salvação. Salvação esta que está à nossa disposição. Ajuda-nos agora, Senhor, a bebermos dessa água, a sermos alcançados sem nenhum impedimento nosso por essa graça. A cada pessoa aqui presente, cada jovem, cada mãe, cada pai, cada um de nós, retornemos agora aos nossos lares sob o impacto do amor de Jesus Cristo e da sua habilidade, da sua disposição em buscar e salvar o pecador. Qualifica-nos, Senhor, para vivermos no céu. Dá-nos um estilo de vida condizente com o teu nome que nós carregamos. E amanhã traze-nos novamente aqui pela tua graça, quando queremos ter um novo encontro contigo. São bênçãos que te rogamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.